E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Outriders. Depois do último patch, você notou que você tá morrendo mais do que deveria? E você nem tá jogando de trapaceiro? Sei como é que é. E dessa vez, olha lá, só dessa vez, a culpa pode não ser sua. Se liga aí que é depois do break. E aí galera, Radomancer na área e dessa vez finalmente a gente conseguiu. Os desenvolvedores realmente admitiram que o último patch tava todo cagado. Poxa, Rado, como assim todo cagado? O patch tava todo bugado, é a síndrome do cobertor curto. Se ele arruma de um lado, vai faltar do outro, ou seja, se puxou para cobrir o peito, o pé descobre. É o que tá acontecendo com a People Can Fly, aparentemente. Em uma nota oficial no Reddit, eles explicaram algumas coisinhas que podem estar afetando a sobrevivência de todo mundo lá no desafio 15. Vamos dar uma olhada? Primeiro de tudo, eles deixam claro que o patch não fez esse tipo de alteração. Primeiramente, eles deixam claro que o patch não fez esse tipo de alteração intencional. Ou seja, não foi um patch para nerfar a sobrevivência de todo mundo que estava passeando no desafio 15, não. O que isso quer dizer, no final das contas? Realmente, aquele último patch era só para corrigir o bug do Golem. Agora, o que aconteceu de verdade? Conta pra mim. Diz aí, o que aconteceu? Chega mais. Mais perto. O que esse patch fez, na verdade, foi criar um novo bug em que a mitigação de dano simplesmente é ignorada. Aí você pergunta, Rado, o que é mitigação de dano? A sua armadura. A sua armadura e resistências tem um padrão que vai subindo de acordo com o seu nível. Em algumas circunstâncias, tá sumindo. O que acontece? Algumas circunstâncias do game, situações aleatórias, né? Vou ser sincero, não é bem aleatório. É mais na hora que você precisa mesmo sobreviver, o jogo simplesmente esquece que você tem redução de dano. E aí você toma um one shot de absolutamente qualquer porcaria que se mova naquele game. Mas saiba que tem uma luz no fim do túnel mais pra frente que eu vou te explicar uma dica para você não tomar one shot nas expedições. E a gente tá preparando um vídeo com os melhores combos de mods para você, ou melhor, e a gente tá preparando um vídeo com os melhores combos de mod nível 2 para você usar nas suas armas, para fazer level up naquele alt, ou você que tá começando a jogar, já começar bem, sem quebrar a banca caçando lendário. Então, para não perder esse próximo vídeo, já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro na hora que esse vídeo sair. Continuando a nossa notícia de hoje, como já foi dito, o bug é aleatório. Aleatório não cola, né? Mas eles têm algumas coisas que eles já sabiam antes de soltar esse último patch da semana passada. O que quer dizer? Já era um bug conhecido da People Can Fly e mesmo assim eles não sabiam como resolver, nem mesmo como replicar, porque todo mundo estava usando o bug do Golem, né? Ou seja, tava todo mundo com uma resistência adequada e ninguém tava tomando one shot. A partir do momento que Golem foi embora, os one shots começaram a vir. E eles não perdoam. Então, isso já era um problema conhecido da People Can Fly. E dessa vez, eles têm um formulário no Reddit. Se você tá tomando one shot direto, para você preencher. O formulário é bem extenso e bem chatinho, mas eu vou deixar o link na descrição. Ali. Eu vou deixar o link na descrição ali embaixo. Se você tá sofrendo com isso, dá uma preenchida, porque ajuda o desenvolvimento do game e todo mundo quer que o game vá pra frente. A não ser aquela galera que quer que o game vá pra baixo mesmo. Mas eu entendo eles. O que eles descobriram com essa última leva de chororô? Chororô com razão, tá? Eles descobriram que, como a gente já tinha dito, isso já era um bug que já ocorria anteriormente, mas eles não sabiam a extensão nem os gatilhos desse tipo de bug. Isso podia estar sendo mascarado pelos outros bugs que estavam com a porrada de mods bugados. Golem, estamos olhando para você aí, tá? Com tudo isso, o que eles pretendem fazer agora? Eles pretendem coletar o maior número de dados possíveis, óbvio, para aplicar um próximo patch para corrigir isso. Mas aí você fala, Rado, quando vai ser o próximo patch? Não sei. E a próxima pergunta é, Rado, devo confiar no próximo patch? Não sei.
Eu vou ser sincero, eu tô com medo de todo patch que vem por aí. Sim, sinceramente, o medo é real, gente. Aparentemente, esses caras não têm um descanso. Todo santo patch que vem ali, mais quebra do que conserta. É incrível, cara. Parece que os caras estão trabalhando pra sacanear o próprio game. A gente sabe que não é assim, tá? Tipo assim, pra quem tem um mínimo de background de game design ou desenvolvimento de qualquer tipo, quem é programador, sabe? A partir do momento que você começa a mexer no código, começa a cagar. Todo mundo sabe disso. E assim, infelizmente não é algo que você pode jogar mais mãos ali pra resolver. Infelizmente, é uma coisa que a gente sabe que vai dar cagada com os próximos patches. Outro problema é que aparentemente esse bug é aleatório. Eles não conseguem determinar qual é o causador disso. Se é a hora que entra na expedição, se é a hora que sai da expedição, se é a hora que você morre, se é a hora que você toma um dano de um determinado inimigo. Todas essas coisas podem ocasionar esse tipo de bug, mas tem uma maneira de garantir, ou melhor, tem uma maneira de se safar e aumentar a sua resistência, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Finalizando a meia-culpa dos desenvolvedores, o que eles estão querendo dizer? Eles sabem que isso é aleatório, eles não sabem ainda como resolver, e eles esperam resolver isso logo no próximo patch. Quando que vai vir o próximo patch, Rado? A gente não faz a menor ideia. Provavelmente antes do apocalipse acabar, gente. Agora, se você aí, você mesmo aí, jogando de devastador e tomando um one shot no T13, né? Tô ligado. O que você pode fazer para evitar que a sua mitigação de dano seja desativada, que é essencialmente o que esse bug tá fazendo. Vasculhando no Reddit, eu descobri que tem um cara que fez os testes extensivos. Eu não testei esse método, então utilize por sua conta e risco, tá? Eu vou testar isso na nossa live de sexta-feira. Olha, eu vou testar isso nas próximas lives, mas hoje eu não posso te dizer no lançamento desse vídeo se isso funciona ou não. Mas tem muita gente no Reddit confirmando que funciona sim. O que então você pode fazer? Antes de entrar numa expedição, tira a sua armadura e coloca ela de novo. Só isso? Só isso? Mas é só isso? Não, não é só isso. Você deveria também dar uma olhada nas nossas playlists de dicas que estão aqui, ó. Aqui. Em algum lugar, mas brincadeiras à parte, parece que se você retirar o seu equipamento e colocar ele de novo, como assim? Substitui, pega uma peça aleatória ali, uma peça azul, coloca azul, depois volta com a sua peça normal, isso vai resetar e vai garantir que a sua mitigação de dano vai estar ok. Reza a lenda que funciona, mas eu ainda não testei. Se você testou, funcionou pra você? Responde ali nos comentários que vai ajudar muita gente que tá com esse problema. Então é isso, gente. Novamente, eu sou o Radomancer. Muitíssimo obrigado pela companhia. A gente se vê toda segunda, quarta e sexta lá na twitch.tv/Radomancer e aqui no nosso canal do YouTube com muito mais conteúdo do Outrider. Muito obrigado novamente e a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo me liga. Tchururururu. Hora de tomar uma coca, né? Tava precisando de uma coca hoje, gente.